Fala rapaziada, tudo bem? Tá quase tudo certo pro melhor treinador brasileiro em atividade treinar o Flamengo. Sim, bora entender as ideias de Tite e o principal, né? Como o rubro-negro deve atuar nas mãos dele. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. Mas para entender as ideias de Tite, primeiro a gente precisa separar os últimos trabalhos dele para entender os seus modelos de jogo. Eu já garanto que foram diferentes, foram se adaptando. Primeiro a gente tem que analisar o Corinthians de 2015 e depois três partes do seu trabalho, do seu ciclo na seleção brasileira. No Corinthians, campeão brasileiro em 2015, ele utilizava bastante o sistema 4-1-4-1, tá? Com um ponta de velocidade aberto pelo lado esquerdo e um meio-campista aberto pelo lado direito. Só que o segredo tá nesse meio-campista saindo de fora para dentro, que era o Jadson, né? E criando quase que um quadrado no meio-campo em torno de Renato Augusto, Ralf e Elias. Elias tinha bastante liberdade para ser aquele elemento surpresa, aquele cara de infiltração dentro da área. Utilizava uma saída mais sustentada, né? Com os dois zagueiros, com os dois laterais. Um desses meias, principalmente o Elias, voltava um pouquinho, baixava para auxiliar o Ralf na construção, e o Corinthians utilizava bastante de aproximações, de tabelas, de passes curtos, de triangulações para conseguir criar bastante oportunidades. Os laterais, principalmente quando a bola estava no lado esquerdo, o lateral esquerdo tinha liberdade para apoiar. Quando a bola ia pelo lado direito, o lateral direito tinha liberdade também para dar esse apoio. Fagner pela direita e principalmente o Arana pelo lado esquerdo. O centroavante era um cara de mobilidade, né, o Wagner Love, então caía pela esquerda, caía pela direita, recebia no pé, atacava o espaço nas costas dos zagueiros. Então era o time que abusava desses passes curtos, dessas triangulações, de um jogo bem apoiado, com bastante linhas de passe, com uma certa liberdade para os jogadores se movimentarem, principalmente no meio campo, com esse quadrado que se formava junto com o Jadson. Então era o time que conseguiu, de certa forma, em muitos momentos, jogar um futebol agradável, um futebol bem bonito, inclusive. Mas um ponto bem forte também, não só na questão ofensiva, foi na questão defensiva, né? Principalmente aí nesse período de 2015, também no time que foi campeão da Libertadores e do Mundial em 2012, era uma equipe que de fato tinha uma consistência defensiva com uma linha de 4, né? Com essa linha dos dois zagueiros e dos dois laterais muito forte, muito bem coordenada. Dificilmente tomava gols bobos, assim, quando tomava era principalmente gols construídos pelos adversários, muito coordenada em bolas paradas também. Então era uma equipe que conseguia manter esse equilíbrio, principalmente para cobrir esses espaços. O Corinthians de 2015 marcava bloco médio, né, perto do meio campo ali, tinha alguns encaixes na marcação e deixava pouquíssimos espaços também para os adversários. E aí a gente indo para a primeira parte do trabalho do Tite na seleção, ele levou muito desse Corinthians de 2015 para o ciclo, principalmente de 2016, quando ele assumiu a seleção, até a Copa do Mundo de 2018, tá? Então ele utilizou bastante esse sistema 4-1-4-1, 4-3-3, tá? Que tinha Paulinho no meio campo, o Casemiro, veio o Fernandinho também, depois teve o Casemiro, e o Renato Augusto, tá? Então o Paulinho era meio que entre aspas, né? O Elias de 2015, aquele cara que tinha liberdade para infiltrar, para chegar na área, para ser esse elemento surpresa. O Coutinho tinha basicamente uma função bem parecida que o Jadson teve em 2015 no Corinthians. Saía de fora para dentro, criava essa superioridade no meio campo, esse quadrado no meio campo. Só que acho que a principal diferença, assim, era que no Corinthians ele tinha um Malcom, um ponta velocista canhoto, bem aberto pelo lado esquerdo, e na seleção ele tinha o Neymar, né, o grande cara da equipe, que também tinha liberdade para se movimentar, então nem sempre ele ficava preso na linha lateral, poderia
vir para o meio, poderia aglomerar ainda mais esse setor de meio campo, tinha bastante liberdade para criar alternativas. Ele já estava naquele processo de se transferir para o Paris Saint-Germain, de se tornar um 10, de se tornar um meia, né? Então ele teve que fazer algumas mudanças com base nos atletas que ele tinha. Era uma equipe que construía bastante pelo lado esquerdo, principalmente com triangulações, Marcelo, Renato Augusto, Neymar. Pelo outro lado, tinha o Coutinho, tinha o Daniel Alves, tinha o Paulinho, mas era um jogo bem apoiado, bem aproximado, com muita aglomeração no setor da bola, para ter bastante linha de passe. Como a gente já citou, Neymar, Coutinho saíam bem de fora para dentro, inclusive para em alguns momentos liberar o corredor para Daniel Alves, para Marcelo, né? Tinha o centroavante também bastante de mobilidade, que era o Gabriel Jesus, que tinha destoado no Palmeiras, e o Tite deu a oportunidade para ele na seleção. Na Copa do Mundo ele teve que fazer um outro ajuste, né? Porque o Renato Augusto foi para o banco de reservas, e aí o Tite trouxe o Coutinho para dentro para fazer basicamente a função do Renato, e abriu o William de um lado e o Neymar do outro, para espaçar as defesas dos adversários na Copa do Mundo, né? Então o William é um atacante mais incisivo, mais agudo em comparação com o Coutinho, que inclusive é um meia de origem, né? Então teve esse outro ajuste ainda na Copa de 2018, mas tinha muito daquele Corinthians de 2015 nesse primeiro ciclo do Tite de 2016 até 2018. Indo para a segunda parte desse ciclo do treinador na seleção brasileira. E aí eu consigo atrelar bastante de 2019 até início de 2020 ali, quando inclusive a seleção foi campeã da Copa América em 2019. Já teve outras mexidas, o Tite adaptou o seu modelo de jogo, tá? E aí ele trouxe bastante os laterais por dentro, e aí o Alexandro foi ganhando oportunidades, o Danilo também, então criavam essa superioridade por dentro, e quem pisava na linha lateral eram os dois pontas, tá? Inclusive na Copa América, quem jogou muito foi o Everton Cebolinha, o Neymar não pôde atuar naquela competição, então o Everton Cebolinha pisava muito na linha lateral pelo lado esquerdo, em alguns momentos pelo lado direito o Gabriel Jesus ganhou oportunidades, e era uma equipe que iniciava a construção por dentro para abrir o jogo depois, tá? Então utilizava muito jogada de 1 contra 1, de mano a mano com esses dois pontas. Em alguns momentos, quando o Firmino jogava, ele saía do meio dos zagueiros para criar essa superioridade no centro do campo, né? Para criar quase que um quadrado junto com o Coutinho, junto com o Arthur, que jogou bastante naquela Copa, né? Copa América, que eu tô querendo dizer. Né? E era uma equipe que utilizava o 4-3-3 ou 4-2-3-1, e o Firmino saía entre os zagueiros para criar essa superioridade no meio campo, para ter mais jogador, para inclusive atrair, de certa forma, alguns defensores, né, para ainda mais gerar oportunidades para a seleção. Utilizava bastante viradas de jogo, né, essas diagonais longas, para aproveitar justamente aquilo que a gente acabou de citar, né? Jogada de 1 contra 1, muita força física realmente. Tinha jogadores com essa capacidade, né? Casemiro, Arthur, o próprio Coutinho. E aí sim, o terceiro ciclo que a gente queria destacar, que foi principalmente aí do meio de 2020 até o fim da Copa do Mundo, quando o Tite decidiu sair da seleção. E aí ele já bebeu muito da fonte do jogo de posição, essa cultura tática, tá? Então ele iniciava a construção com uma saída sustentada ainda, com os dois zagueiros, com os dois laterais, com 2 volantes, para atrair o adversário e explorar os espaços deixados, né? Quando você atrai a defesa, você consegue liberar os espaços nas costas. Só que o segredo tá depois que a seleção consegue iniciar essa construção, tá? E aí tá o segredo. Quando a seleção entrava no campo de ataque, é aí que eu levo muito em consideração esse jogo de posição, tá? Utilizava bastante uma saída, um início de construção num 3-2-5, com um dos laterais fazendo esse início de construção, principalmente o Danilo pelo lado direito, ao lado dos 2 zagueiros. E aí tinha algumas variações. Em alguns momentos o lateral esquerdo iniciava essa construção como um volante, ou dependendo do lateral, atacava o espaço na última linha, tá? Então se ele tinha o Alexandre fechava por dentro como um volante,
E o ponta pode ser o Vinícius Júnior, podia ser o Neymar depois, ainda na Copa, foi utilizado praticamente quase sempre como um 10, então tinha o Vini Júnior, e quando não tinha o Vini Júnior, quando era principalmente o Paquetá, e aí o Paquetá fechava um pouquinho mais por dentro, e aí sim, esse lateral dava esse peso na última linha, tá? Mas majoritariamente, principalmente pelo lado direito, o Danilo iniciava essa saída com 3. E aí a equipe tinha bastante paciência, e quando eu digo paciência não é lentidão, mas para encontrar oportunidades, focando principalmente jogada de mano a mano pelos pontas, Vinícius Júnior, Rafinha, Neymar tendo bastante liberdade para se movimentar, dinâmica de terceiro homem, então em alguns momentos o Neymar estava marcado quando o Marquinhos recebia a bola, e aí havia um outro passe para encontrar o Neymar com uma linha de passe melhor a partir desse toque de uma outra pessoa, seja o lateral, seja o volante. Então era uma equipe que tinha bastante movimentos para mexer a última linha do adversário, para atacar o espaço, para fazer movimentos de ruptura. Então, quando o Rafinha recebia a bola, um atleta atacava a profundidade para abrir espaço, movimentos para atrair a marcação e liberar um outro espaço. Então era um jogo realmente que bebia muito da fonte dessa cultura tática. A gente viu muitas das vezes a seleção tendo muita posse de bola, sendo muito propositiva, mas, claro, sem perder a sua essência, sem perder a questão defensiva. Teve muita pressão pós-perda, no momento em que a seleção perdia a bola já pressionava para roubar novamente, então tinha bastante de fato aí dessa forma de pensar futebol, e não à toa, né? A gente viu também que defensivamente foi uma referência, a seleção ficou um longo período levando pouquíssimos gols, muitos jogos inclusive sem levar gols, principalmente nas eliminatórias. Então foi um ciclo bem diferente, né? Por isso que eu separo aí desse tempo que o Tite ficou na seleção em 3 etapas. Mas uma coisa sem dúvida que o Tite nunca abriu mão foi dessa questão defensiva, né? De você, principalmente, na maioria do seu ciclo na seleção e também no Corinthians, era uma marcação a bloco médio barra alto, que era uma marcação por zona, tá? Com as linhas de marcação, mas quando a bola entrava em alguns setores, havia esses encaixes de marcação para conseguir roubar, que é o que a gente chama de gatilho de pressão. Quando a bola entrava na lateral, por exemplo, havia esse encaixe para roubar, o momento certo de você iniciar a pressão, ou quando havia uma bola tocada para trás do adversário, você subia as linhas de marcação. Então isso são chamados gatilhos de pressão, e a seleção e o Corinthians e o Tite aí nos seus últimos trabalhos nunca abandonou isso, e aí ele foi adaptando, né? Como a gente já citou, a pressão pós-perda dele foi muito forte, principalmente aí nos seus últimos anos de seleção brasileira. Fato é que o Flamengo está muito perto de anunciar aí o melhor treinador brasileiro em atividade para treinar aí o Flamengo nessa reta final de ano e também para 2024. Vitorioso, experiente, um cara que sabe gerir grupos como ninguém. Só há relatos positivos dele, principalmente aí na seleção, no próprio Corinthians, dos jogadores inclusive. É um cara que pensa futebol de maneiras diferentes, é um cara que sabe adaptar o que ele tem de ideia com base no que os jogadores podem apresentar. É um treinador, de fato, que montou equipes diferentes com base nos atletas que ele tinha, que mexeu bastante no seu modelo de jogo, mas uma coisa ele nunca abriu mão, é de fazer as suas equipes muito competitivas, e sem dúvida ele está marcado aí na história do futebol brasileiro. E que bom que o Flamengo conseguiu contratar o Tite, e tem de fato tudo para dar certo. Eu sou um grande fã do trabalho do Tite, da forma como ele consegue montar as suas equipes e como ele consegue adaptar o que ele tem, os contextos dentro das suas ideias. Beleza, rapaziada? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Como é que você acha que ele deve montar esse Flamengo? A minha opinião é que ele deve fazer um misto das ideias dele, do que ele já apresentou no Corinthians e na seleção, com base no que os jogadores podem apresentar, de muita qualidade técnica, de muita aproximação. E olha, desculpa, tem tudo para dar certo.
Muito obrigado pela audiência, não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.